para Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 16. Estamos aí no desafio, da pregação expositiva de Gênesis. Espero que essa exposição esteja lhe abençoando e pedimos para que o Espírito Santo conduza esse ensino e da forma que só Ele pode fazer, vá nos transformando dia após dia. Amém? Vamos ver? Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da terra, da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Versículo, talvez aqui, o versículo chave, é esse que está no versículo 7. Versículo 7 diz assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo ou correto, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Esse versículo ele é principal para nós porque ele vai falar do pecado. O pecado está à porta. O pecado está à nossa espreita. O pecado está ao nosso redor. Nós estamos na presença do pecado. Poderemos um dia, estando em Cristo, você professando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode um dia estar separado 100% da presença do pecado. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança. Por isso nós falamos após a ceia: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Porque não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Não há ambiente melhor do que a presença do Senhor. E esse texto ele fala dessa presença.
O texto ele vai dizer sobre a presença de Deus, o texto vai dizer sobre a bênção de estar na presença de Deus, o texto vai dizer a forma como nós podemos sempre estar em comunhão com Deus. A cena que acontece aqui é a imediata queda do homem, né? O homem tem ali a dificuldade de conseguir, de conquistar, de produzir o pão de cada dia, porque pecou. A mulher com sofrimento de dar à luz, né? E também com ela a vontade do governo sobre a casa, né? E podemos também entender que a maldição não caiu diretamente sobre Adão, mas caiu sobre a terra. A terra agora ela produz espinhos, ela produz ervas daninhas, ela dificulta o trabalho, muitas vezes ela em si é improdutiva, né? O homem às vezes vai ter dificuldade com o solo para a produção, né? Então a terra é amaldiçoada por conta do homem. E a gente vai ver que a mulher também, ela se torna, né, a descendência da mulher, ou seja, todo ser humano, se torna então inimigo de Satanás, inimigo do mal. Também da cobra, né, que é ali o ser vivo, né, que com o seu veneno pode matar, vir a matar um homem, por exemplo. A gente vai ver essa questão do mal também contra o homem. E agora, então, a Eva tem um primogênito, e eles, em uma terra próximo ao Jardim do Éden, também chamado Éden, eles estavam na presença de Deus, né? Mas ainda não como no jardim, com os privilégios e delícias, mas eles tinham a presença de Deus nesse lugar do Éden, né? Adão e seus filhos vinham a cultuar a Deus, a ter ainda a presença de Deus, né? E hoje nós precisamos entender que na dependência, Caim veio à luz com o auxílio do Senhor. Mas ao buscar independência, vira as costas para a presença do Senhor. Caim, ele nasceu com o auxílio do Senhor. Eva deu à luz o seu primogênito com o auxílio do Senhor. E Caim vivia na dependência do Senhor. A gente vai ver que aqui Caim conduzia o lavrar da terra e ele tinha boa mão para isso, porque Deus estava sustentando ainda Caim, né? Então a gente vai ver que na dependência Caim veio à luz com o auxílio do Senhor, mas ao buscar independência vira as costas para a presença do Senhor. O versículo 1, e agora a gente vai tratar das ofertas e os ofertantes, né? A aceitação e rejeição. Versículo 1 diz que Caim, ele veio como um varão, né, através da ajuda, do auxílio do Senhor, né? E o versículo 2, Abel, que o significado do nome é sopro, ele se torna pastor de ovelhas. Então Caim é lavrador, Abel, pastor de ovelhas. No versículo 3, aconteceu que ao fim de um certo tempo, e aí agora, quando a gente vê o fim de um certo tempo, o texto aqui não nos impede de entender que esse tempo, Adão e Eva continuaram tendo filhos. Continuaram tendo, porque quando a história, né, dos judeus, os hebreus, quando eles contam, no caso aqui Moisés, quando ele vai contar a história, ele está contando as histórias principais. As histórias paralelas, elas vão acontecendo sem esses detalhes. Moisés não vai dar detalhes. Que nasceu Caim, depois nasceu Abel,
E aí só lá no capítulo 4, 25, que ele vai falar de outros, que Adão teve mais filhos, né? Mas nós devemos entender que a partir nasceu lá Caim, depois nasceu Abel e eles foram tendo filhos. Porque o texto lá na frente vai dizer que Adão teve filhos e filhas. E isso está acontecendo nesse momento. Eu entendo que aqueles poderiam já ter famílias, né? O texto não impede de eu pensar que eles já estavam tendo famílias. Se Abel estava cuidando de ovelhas, qual o objetivo de cuidar de ovelhas? Só por cuidado? Para ter pets? Não. Tinha um objetivo de cuidar de ovelhas, né? O texto não vai dizer, mas indica alguma coisa. Por que Caim era lavrador? Quantas pessoas eles alimentavam? Se eram só os 4? Ter uma profissão, vamos colocar assim, né? Uma atribuição de ser lavrador, então ele precisava produzir frutos para alimentar quem? Né? Então isso dá pistas de que a família ali de Adão e Eva foi crescendo ali. Né? E ele, irmão com irmã, nesse período aqui não era pecado, só tinham eles, né? Então eles foram casando uns com os outros, foram constituindo famílias aqui. Né? A gente vai ver no final do texto, depois, na semana que vem, a gente vai ver que Caim teve relações com sua mulher. já é algo que parece, já tem ali, estão juntos e acontece. Né? Então já tem, provavelmente Caim já tinha adquirido esposa, enfim. Né? O texto vai indicar essas coisas. Muito bem. Então, Caim trouxe, versículo 4, versículo 3 ainda, Caim, na metade, né, parte B, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe, por sua vez, das primícias do seu rebanho. Né? Então, e o versículo 5, agradou-se, ainda no 4, né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel, de Caim não. E se a gente reparar no detalhe aqui, não é a questão da oferta. A oferta aqui não é a questão. Abram comigo Deuteronômio 26, capítulo 2, para os irmãos entenderem uma coisa. Deuteronômio 26, versículo 2. Diz lá, está aí também projetado para os irmãos. Você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu da terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Né? Colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, o dízimo, a oferta, também era com relação aos cereais, com relação à colheita, com relação aos frutos da terra. Então, a questão não foi a oferta. Mas olha o detalhe que o texto nos traz. Versículo 3 diz, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Né? Uma oferta. Essa uma oferta é um artigo indefinido que está no singular. Um artigo indefinido. Né? Uma oferta. Diferente de a oferta. Olha a diferença aqui no caso de Abel, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Né? De as. Então nós temos aí um artigo definido aqui no das. Artigo definido. Ele trouxe a primícia para Deus. Ele trouxe uma oferta daquelas que ele tinha, ele trouxe a primícia do seu rebanho. Então, qual que é a diferença aqui? Uma oferta de um tanto, ele
escolher alguma coisa lá e deu para Deus. É a forma como ele oferta. Ele não tirou do melhor. Ele não tirou não, isso daqui, olha, é as primícias do fruto. É o melhor que eu tenho. Isso aqui eu vou ofertar a Deus. Em gratidão, em louvor. Ele não faz isso. Ele pega uma oferta. Não tem um coração naquilo que Deus proporcionou para ele. Abel, diferentemente, tem um coração ali. Então, o que importa não é a oferta, mas sim o coração do ofertante. Como eu oferto e como eu estou disposto a ofertar. Trazendo uma aplicação, né? Visto que Deus aceita as nossas ofertas segundo nossas intenções que vêm do coração. Como você tem ofertado em reconhecimento a Deus, por exemplo, o seu tempo, os seus recursos, seu pensamento, sua atenção? A oferta não é apenas, às vezes quando a gente fala oferta, a gente está pensando em money, algo monetário. A oferta não é isso, ou apenas isso. Nós ofertamos a nossa vida ao Senhor. Primeiramente, nós devemos ter a nossa vida entregue ao Senhor, 100%. Eu tenho que entender que eu sou de Deus. Eu tenho que entender que eu fui comprado deste mundo de trevas e Deus me redimiu, ou seja, me libertou e trouxe para o mundo da sua luz. E agora eu faço parte dele nessa situação. Eu não sou separado, eu não vivo um pouco nessa presença de Deus e vivo longe da presença de Deus quando eu não estou na igreja, por exemplo, ou não estou no meu quarto orando ou algo assim. Eu não tenho a presença de Deus quando eu estou ajoelhado e ali eu invoco a presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. É a ideia de você entender que é de Deus. Nós não éramos. Pedro vai dizer que nós não éramos nem sequer para ser reconhecido como povo, nós éramos gentios. Mas Deus, através de Cristo Jesus, fez uma grande obra e nós agora Ele fez com que nós se tornasse o seu povo. Somos sacerdotes do Senhor. Somos um povo adquirido por Ele. Sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar as virtudes do reino de Deus. Está lá em Pedro. Então, ou ainda entendo que, não, quando eu vou à igreja, então é o templo, é essa construção, ou é a instituição. Se você está entendendo assim, você está entendendo errado. Você é povo. Você faz parte de Deus. E como diz, como nós aprendemos na Bíblia, Deus nos dá recursos infinitos para que através desses recursos nós possamos glorificar ao Senhor. Então, quais são os nossos recursos? Quais são os recursos que Deus nos dá? Deus nos dá uma família, né? Deus nos dá uma esposa, dá filhos. Ou nós viemos de uma família, temos um pai, temos uma mãe. Isso já é um recurso que Deus nos dá. Deus nos dá saúde. Isso é um recurso. Se você achar que não é, pergunte para quem está lá, né, na cama, no leito hospitalar, numa UTI. Nós temos o recurso da saúde. O que estamos fazendo com esse recurso? Deus nos deu um corpo e saúde desse corpo. Como estamos ofertando a Deus o nosso corpo? Né? O que estamos fazendo com o nosso corpo? Estamos enchendo ele de Coca-Cola, batata frita e McDonald's? Né? É um recurso.
Precisamos entender que tudo que Deus nos dá faz parte de um recurso. O nosso tempo. Como tem sido o nosso tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Quanto tempo eu gasto na rede social comparado àquilo que eu devo gastar lendo a Bíblia do Senhor, orando? Só para a gente ter um parâmetro. O que eu faço com a minha mente? Como eu tenho direcionado o recurso que Deus me deu do cognitivo, de aprender, de captar, né, de intencionalidade com as coisas? No que eu tenho pensado, no que eu tenho, o que eu tenho visto, o que eu tenho... Tudo isso faz parte do recurso. Também com relação ao monetário, às finanças, Deus nos deu tudo. E tudo é dele. O que nós estamos devolvendo a Ele? É do melhor? É do coração? Faz parte de algo que é uma oferta de amor, generosa? É feito com generosidade? Ou é feito, sabe, com peso no coração? É feito com... não... né? Dízimo. Esse negócio aí, 10% mesmo, aí fica pensando... Oferta, puxa. Nós precisamos ter um coração liberal nesse sentido, né, de realmente contribuir com generosidade, né, com os dízimos, com ofertas missionárias, compromisso com a casa do Senhor. Muito bem, continuando, versículo 6 diz assim: Por que você anda irritado? O versículo 5 diz que Caim ficou irritado, né, e fechou a cara. E Deus falou: Por que você está irritado? Porque você está com essa cara amarrada, né? Então é o Senhor que aponta para Caim o pecado. Qual que era o pecado? Ele estava procedendo mal quando ofertava, demonstrava interesse próprio, queria buscar uma autossuficiência. E aí ele viu Abel totalmente diferente dele, na dependência do Senhor, coração totalmente grato, e mais um pecado entrando aí. Além do pecado do orgulho, agora entrou o pecado da inveja. E a consequência de tudo isso foi o quê? Ira. Ele se irritou, ficou irritado, ficou angustiado com aquela situação de por que Deus não tinha aceito a oferta dele. Então, esses pecados levaram ele a uma ira demasiada. Versículo 7. Deus é quem mostra solução e esperança para o homem. Ele mostra aqui. Versículo 7 diz assim: Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus mostra a solução e a esperança correta para o homem. Ele deve proceder corretamente. Se ele não está colocando o coração à frente da sua oferta, ele está fazendo de forma errada. E Deus, se você fizer da forma correta, você será aceito. Mas a gente vê que o homem na queda, ele está totalmente com o pensamento longe do Senhor, né? E aí o domínio, o autodomínio foge nessas horas. Então, ele premedita o crime. Ele vai dizer a Abel, ao seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. E aí ele vive vida normal, né? Depois dessa morte. Olha aqui, parece que não aconteceu nada. Não pesou no coração de Caim. Por quê? Porque ele usa de sarcasmo com o Senhor, quando Deus pergunta para ele: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou
guardador do meu irmão? Sacaram. Ali não é a resposta desejada, né? Aí o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O sangue de Abel estava falando. E Hebreus vai dizer que ele fala até hoje. Que era o sangue de um inocente. Imagina o sangue de Jesus, né? E então vem a condenação e a sentença, o 10, 11 e 12. E agora você será maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Você será vingado. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Adão, quando Deus amaldiçoa a terra, então a terra fica o homem começa a ter dificuldade, mas dá a impressão aqui que ainda Caim não tinha tanta dificuldade de arar a terra. E a partir do seu pecado isso foi ficando pior, né? Então, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença. Terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Você vê que esse versículo traz aqui já uma visão de Caim, porque bem provável Adão já tinha outros filhos. E aí ele começa a ficar, olha, tá cheio Adão tá cheio de filhos aí. De que esses me encontram, né? Vão me encontrar, vão me matar, vão querer vingar o sangue de Abel. Então é onde ele e agora? O que eu faço? E a gente vai ver então um plano de misericórdia de Deus. Versículo 15 diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs o sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Né? Aqui uma sentença foi dada aqui, e uma ordem, uma ordenança. Deus colocou uma lei aqui, que não era para matar Caim, não era para vingar o sangue de Caim. Então, o sinal, às vezes nós achamos que esse sinal foi uma maldição que caiu sobre Caim, né, um sinal maldito, mas na verdade é um sinal de misericórdia. Por quê? Porque ele não seria morto. Ao encontrá-lo, vendo ali o sinal, reconheceriam ele como Caim. Quem reconhecer como Caim? Os filhos de Adão que não tinham conhecido ainda Caim, né? Outros filhos de Adão. A população foi crescendo, e aí? Quem que é Caim? Não, Caim é aquele que tem uma marca, né? E ele não pode ser vingado. Aliás, Abel não pode ser vingado. Vocês não podem matar Caim. E então, versículo que segue aí, versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim se retirou da presença do Senhor. Qual que é a ideia aqui? Falei semana passada. Existia um jardim no Éden. O Éden era uma região. Então, jardim no Éden. Não era jardim, era jardim do Éden, mas no Éden. Então, Éden era uma região. Adão e Eva foram expulsos do jardim e continuaram naquela região. Essa região e os filhos de Adão com Eva, todos os filhos de Adão com Eva habitavam nessa região. Caim foi
saiu dessa região para uma região próxima, chamada Nod. E Nod significa andar pelo mundo, né? Mas essa região chamada Nod era a leste do Éden. Está vendo aqui? Não era a leste do Jardim do Éden, mas era a leste do Éden. Então, a região do Éden. E mais para frente a gente vai ver que essa região, o Éden, é uma região, um lugar onde se tem um povo sacerdotal, que depois eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. E Caim vai ter filhos, vai fundar cidades fora do Éden. Então há uma geração dos filhos de Caim e uma geração dos filhos de Adão. Depois os filhos de Sete. A gente vai ver isso mais para frente. Para os irmãos entenderem. Há dois povos sendo criados aqui, sendo erguidos aqui. Né? O povo de Caim, habilidosíssimo, mas o povo de Adão, sacerdotes do Senhor. Então a gente tem que entender dessa forma. Uma aplicação para esse texto: Adão pecou e foi expulso do jardim do Éden, continuou no Éden, porém fora dos privilégios da comunhão, face a face de Deus. Ele ficou no pátio da adoração, mas saiu dos santos dos santos. Fazendo uma comparação com o tabernáculo, o jardim do Éden era o santo dos santos. Ele saiu do santo dos santos e ficou no pátio, no lugar santo, no pátio, ali servindo ao Senhor. Caim foi para a região longe do contato de Deus. Ele foi entregue a si mesmo, viveu como um fugitivo errante. Ao contrário disso, Deus nos convida a andar ao lado de Cristo, em comunhão perfeita com o Pai, nos santos dos santos. Em Hebreus capítulo 10, 19 a 23, convido os irmãos para abrirem lá. Um comentário, em Romanos capítulo 1, Paulo ele comenta que o homem foi entregue a si mesmo. E o homem entregue a si mesmo, ele foi produzindo ídolos no seu coração, Trocou a glória de Deus para a glória de um ídolo. Ele buscou a si mesmo. Foi o que Caim fez. Ele saiu da presença de Deus, ele saiu do lugar onde era cultuado e foi viver numa terra distante, vivendo para si mesmo. Agora Deus ele nos convida. Nós estávamos nessa mesma situação de Caim, mas Deus nos convida a viver no Santos dos Santos, juntamente com o Pai. Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Até aqui. Nós hoje celebramos a ceia. Estamos em comunhão, isso nos faz lembrar que estamos sempre em comunhão com o Senhor. Estamos já juntamente com Cristo nos Santos dos Santos. Estamos na presença do Senhor e não podemos sair da sua presença. Caim buscou fora. Está longe da presença do Senhor. Mas Jesus nos convida a estar juntamente com Ele na presença do Senhor. Que você possa pensar nisso, que você possa viver essa verdade de ter comunhão com o Senhor, de ter o seu coração sendo purificado de uma má consciência e tendo o corpo lavado pela água cristalina, pela água viva, que é Cristo Jesus. Isso deve ser feito diariamente. Concluindo aqui, irmãos, é interessante notar que logo após a queda do homem,
Em Adão, o pecado começa seu império de uma maneira latente e incisiva. O primogênito do primeiro homem começa a ter atitudes orgulhosas, presunçosas e egoístas. Mas parece ser uma história tão antiga, né? Essa parece ser uma história tão antiga, mas ao mesmo tempo ela é atual, pois é a história de todos nós. Não estamos distantes da realidade pecaminosa de Caim. Todos nós nascemos com a potencialidade de sermos um Caim. O pecado ele está à nossa porta, mas cabe-nos dominá-lo. Você tem forças para dominar o pecado que está à sua porta? Não, você não tem essa força. Quem nos dá essa força? O Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo nós podemos desenvolver um coração piedoso, coração sincero. Somente pelo Espírito Santo podemos ter a comunhão em Cristo Jesus, e somente pelo Espírito Santo podemos receber a purificação. Então, nosso autocontrole, nosso domínio depende da ação do Espírito Santo. Agora, a nossa ação é o quê? Deixar-nos encher pelo Espírito Santo. Deixe, de uma forma passiva, você ser cheio pelo Espírito Santo. Está aqui. Só não querer pegar a oferta do seu jeito e ofertá-la. Esteja na dependência do Senhor, na dependência da ação do Senhor. Faça na conformidade que Deus quer que você faça. Não seja cabeça dura nesse sentido. Não fique lutando para fazer do seu jeito. Faça do jeito que Deus tem nos ensinado pela sua palavra. Ah, pastor, eu não sei qual que é a vontade de Deus, eu não sei como que é isso. Precisa ir para a palavra do Senhor. Precisa conhecer, precisa estudar. Senão não tem como, de fato, sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Queremos entregar o controle das nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor faça na conformidade da tua vontade e graça. Que o nosso coração esteja totalmente devotado ao Senhor, seja totalmente entregue ao Senhor. Nós derramemos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, totalmente, 100%. Não requerendo nada para o nosso controle próprio, mas que tenhamos do Senhor o controle das nossas vidas. E que as nossas ações sejam segundo a tua vontade, segundo a tua força. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.